De volta no Bandeirantes Acontece com a nossa entrevista desta tarde e em cima de um tema, a gente chegou a falar na abertura, para você que chegou agora, o STJ tem hoje como tarefa tomar uma decisão, pelo menos nessa esfera da justiça, que envolve planos de saúde e uma forma dos planos de saúde atenderem ou não determinadas patologias e de uma lista que faz parte de um chamado rol, essa é a expressão que é utilizada. As operadoras dos planos, dependendo dessa decisão do STJ, podem ou não serem obrigadas a cobrir procedimentos não incluídos na relação da agência reguladora, a ANS. Nós vamos falar sobre esse assunto com a Ana Carolina Navarrete, que é coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Oi, Ana Carolina, como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso, muito obrigado por estar conosco. Ana Carolina, a gente vive uma situação nessa da votação do STJ que não é a última possibilidade, porque provavelmente irá recurso de um lado ou de outro, né? E aí teria o STF como última instância para se tomar uma decisão, mas como é que você tem acompanhado a angústia de consumidores de planos de saúde e que vem nessa decisão um possível barramento para questões absolutamente vitais para a estrutura de famílias, que é o tratamento de pessoas que têm algumas patologias? Claro, bom, primeiro que esse precedente, esse julgado, ele pode até ser levado ao STF pela parte, né, pelo consumidor que está ajuizando essa ação, mas as chances de reverter uma decisão como essa, que é feita pela terceira e quarta turmas, a segunda sessão do STJ, são muito pequenas. Então, o risco é grande. Né? Não é uma coisa, tem recurso, não. Esse precedente, se fixado de uma maneira negativa para o consumidor, dificilmente ele poderá ser revertido. Né? E aí, o que está em jogo aqui? Ótima pergunta. O que está em jogo é uma discussão que há décadas era consolidada em favor ao consumidor. Né? É o entendimento de que a agência reguladora dos planos de saúde, né, ela estabelece uma lista de quais são os procedimentos, terapias, tratamentos que devem ser oferecidos obrigatoriamente pelos planos de saúde aos consumidores, mas essa lista é uma referência mínima, é o que diz a própria lei de criação da agência. É referência mínima, é piso. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o médico entende que um outro tratamento fora dessa lista é o mais adequado e justifica tecnicamente, clinicamente, tratamento eficaz, este tratamento tem que ser coberto pelo plano. Esse era o entendimento pacífico dos tribunais estaduais e do próprio STJ até 2019, quando uma divergência é introduzida pelo ministro Salomão, neste caso que está sendo julgado hoje, e aí ele introduz o entendimento de que essa lista não seria um piso, seria teto, é só a lista. O que está fora da lista não seria coberto, mesmo eficaz e mesmo mais adequado ao consumidor. Doutora Ana Carolina, é claro que o ministro Salomão, que inclusive é relator, ele já votou, né, no ano passado e abriu ali exceções, mas muito tímidas. Então ele considera que a lista é taxativa, né, que é a expressão que eles usam lá, mas que há exceções. Só que é um rol ali bem tímido, bem inibido de exceções. E o Ronald tocou num ponto muito importante, porque de certa maneira, uma decisão majoritária, acompanhando o voto do ministro Salomão, significará a impossibilidade do sujeito ir à justiça. Não é nem garantir que o plano pagará, mas ir à justiça contra uma negativa do plano. Fechar as portas da justiça para qualquer cidadão já não é motivo suficiente, em caso de derrota dos consumidores, para bater na porta do Supremo, porque isso vai ferir um princípio constitucional de direito à justiça? Claro que o tema pode ser levado, sem dúvida. A questão é de não considerar essa discussão como uma discussão preliminar e não diminuir a importância do julgamento de hoje. Né? Ele é extremamente relevante para o consumidor. E aí, puxando um pouco o gancho do que você trouxe, né, qual que é o risco para o consumidor? Hoje, quando existe uma divergência de entendimento entre o médico que acompanha o paciente e a operadora de plano de saúde, ele pode levar isso para a justiça e pode questionar.
né? Se é fixado o entendimento conforme tem entendido atualmente a quarta turma, de que o rol seria taxativo, com pequeníssimas exceções, né, que a gente, como você bem pontuou, exceções muito particulares, isso não atenderia à necessidade da abrangência que a cobertura de saúde tem que ter. Isso leva a uma situação em que o consumidor não poderá questionar judicialmente, ou se levar, terá a cobertura negada, né? E isso tem impacto para termos de desassistência, sem dúvida, tem uma série de medidas para como ficam as pessoas que estão agora com processos em curso, há consequências diretas sobre essas pessoas, né? Existe uma cifra oculta de consumidores que têm negativa de atendimento e também não levam isso para o âmbito do judiciário, é importante lembrar isso, né? E aí, uma outra questão que impacto também, é um pouco uma retirada de poder entre o consumidor e a operadora, porque assim, havendo esse entendimento de que o rol é exemplificativo, quando há essa divergência, o consumidor consegue minimamente barganhar com a operadora. Não, veja bem, que solução você vai me oferecer? Porque esse tratamento, eu preciso dele, o meu médico indicou, existe respaldo em evidência científica para ele ser ministrado. Se você considera o rol taxativo, com pequenas exceções, você retira toda a possibilidade de barganha do consumidor, ele não tem como nem aventar a possibilidade de levar isso para a justiça. Então, existem muitos impactos, né, para uma decisão como essa. E, doutora, um outro ponto, doutora Ana Carolina. Claro que uma decisão contrária ao interesse das pessoas, né, dos consumidores, dos cidadãos, ela vai afetar muitas vezes situações extremas, aí, uma pessoa com câncer, uma pessoa com diabetes já no estado avançado, e crianças com autismo que necessitam de certos medicamentos. São coisas muito sérias, né? Realmente muito sérias. E aí a gente pergunta, tá bom, qual o critério de elaboração dessa lista que o ministro Salomão entende ser taxativa, definitiva, o teto, como a senhora falou? A ANS, ela tem uma autonomia e, ao mesmo tempo, quase sempre ela toma decisões favoráveis aos planos, né? Não está na hora de decidirmos o poder e mesmo o tipo de atuação, o modo de operação da Agência Nacional de Saúde? Sem dúvida, o que acontece, né? A Lei de Planos de Saúde, a 9656, ela estipula que a obrigatoriedade das empresas de plano de saúde cobrirem todas as doenças previstas na Classificação Internacional de Doenças, a CID, a gente chama, que é uma lista da OMS com todas as doenças existentes detectadas no mundo até o momento, e ela é atualizada, né? Mas para dar algum respaldo em termos de qual procedimento para tratar a doença, a lei que criou a agência reguladora, a ANS, ela estipula que a empresa tem que criar, a empresa de plano de saúde tem que cobrir procedimentos para todas as doenças previstas nessa classificação, mas a ANS vai editar uma lista mínima de quais procedimentos vão se endereçar, né? E quais são os critérios que ela utiliza? Ela utiliza, sem dúvida, o que é inovação tecnológica, ganho para o usuário, para o paciente, ganho clínico para o paciente, mas ela também leva em consideração qual que é o impacto econômico e a custo-efetividade daquela tecnologia. Isso é importante. A avaliação de tecnologia, a incorporação de tecnologia em sistemas como o Sistema Único e como a saúde suplementar precisam mesmo levar em consideração custo-efetividade, né? Porque a gente sabe que tem algumas terapias, alguns tratamentos que são muito caros. Mas a questão é que a diferença entre a ANS e a Conitec, por exemplo, que faz essa avaliação no âmbito do SUS, é que a ANS avalia não só o ganho clínico, a inovação, o custo-efetividade, mas ela analisa também o quão caro aquilo vai ser para as empresas, o impacto econômico para as empresas, né? E isso faz com que o rol ele seja uma resultante que não é o melhor disponível para o consumidor. É o melhor disponível para o consumidor que não transcenda muito as perspectivas, as margens de receita e despesa de empresas. Ou seja, o rol está sempre um pouco atrás do desenvolvimento tecnológico em saúde. E é por isso que é tão importante que ele não seja uma referência máxima, e é por isso que a própria lei que autoriza a ANS a editar essa lista diz essa referência mínima, né? Porque o rol sempre vai estar atrás do avanço tecnológico. E isso também, a gente tinha outros problemas com o rol, né? O rol ele levava 2 anos para ser atualizado, essa lista de procedimentos levava 2 anos para ser atualizada pela agência. Agora as regras mudaram, passou para um prazo menor,
chegando a 18 meses, e agora um prazo menor ainda, chegando a 6 meses. Mas é isso, a gente ainda tem esse descompasso, porque o rol ele é uma conciliação de interesses muito diversos, né? E é importante que hajam regras, que haja uma possibilidade de abertura para que o médico assistente possa avaliar naquele momento procedimentos que no rol, estão previstos no rol, mas não atendem aquele consumidor. Não sei se expliquei, me fiz entender? Muito bem. Doutora Ana Carolina, o apresentador Marcos Mion veio às redes sociais e tornou pública a preocupação dele por causa do filho dele, que tem autismo. Outras personalidades se manifestaram. As redes sociais estão infestadas ou carregadas de conteúdos que deixam claro como isso pode ser um enorme prejuízo para usuários de planos de saúde. E eu li muita gente próxima do STJ entendendo que há uma tendência de a taxativa não ser a que vá adiante. Como é que a senhora tem percebido esses movimentos e pela experiência que tem em situações parecidas com essa, se há uma tendência do consumidor não sair tão prejudicado neste acontecimento especificamente de hoje? Sim, primeiro acho que faz muito sentido falar da contribuição inestimável que o Marcos Mion fez ao socializar essa informação nas suas redes, a dar visibilidade para essa causa, que é uma causa árida, é difícil de explicar, mas que tomou as redes sociais e à medida que as pessoas foram tomando consciência do que aquilo significava, a gravidade ficou mais clara. Né? Então, queria fazer esse registro. E aí, sobre a sua pergunta mesmo, de qual é a perspectiva que a gente tem aqui. Primeiro, acho que é importante chamar um ponto. Assim, o rol exemplificativo, ou seja, o rol enquanto referência mínima de cobertura, ele não é incompatível com a judicialização racional. Né? Porque o que a gente tem visto de argumento mobilizado por empresas, né, é de que o rol deveria ser taxativo para você racionalizar a judicialização, né? E acho que o que é importante, que talvez a gente perceba que alguns ministros possam estar entendendo melhor, é que é plenamente possível você ter o rol exemplificativo e ainda assim racionar a judicialização. De que forma? De estabelecer os critérios para o juiz conceder, né, o tratamento. Então tem que haver laudo do médico, tem que haver uma justificativa de por que aquilo que está previsto no rol não atende aquele consumidor. E isso é plenamente compatível com o rol exemplificativo. Você não precisa mudar a natureza do rol, torná-lo taxativo para que isso aconteça. Né? E aí a esperança que a gente tem enquanto entidade de defesa do consumidor que acompanha esse tema desde muito antes de 2019 é de que o STJ ele reconheça e mantenha uma jurisprudência consolidada há 10 anos ou mais, né? Uma jurisprudência que não gerou colapso econômico para as empresas, pelo contrário, os dados mostram que elas vão muito bem, obrigada. Elas aumentaram a sua arrecadação de mensalidades de receita. Tem gente querendo entrar nesse mercado com medo da pandemia. Então, assim, a esperança que a gente tem, né, o que a gente espera desse julgamento é que o STJ, ele, enquanto Tribunal da Cidadania, faça um pouco, se posicione muito na linha do que a ministra Nancy Andrighi está colocando exatamente agora no pronunciamento do voto dela, de que a regulação, as regras para esse mercado, elas têm que observar interesse público, elas têm que observar a saúde dos consumidores, do beneficiário, do usuário. Né? Essa é a direção para onde esse mercado tem que ir. E é assim que a gente espera que o STJ se posicione. Claro, aliás, isso que a ministra Andrighi está falando, até porque esses planos só existem porque há uma insuficiência, né, no serviço público de saúde. Uma última da minha parte, doutora Ana Carolina Labarrete, há um problema geral, pessoas que muitas vezes contratam um plano, não é lá grande coisa, de repente esse plano é vendido para uma outra empresa, né, que tem outro plano, etc., e diversas garantias informais que existiam ali no contrato, ou seja, hospitais, médicos e tal, eles vão saindo do plano. Né? A pessoa está pagando mais até, porque há os reajustes, e, no entanto, há cada vez menos médicos, cada vez menos locais de atendimento, inclusive hospitais. É isso mesmo? Não há o que fazer? Ou a pessoa, nesse caso específico, também pode recorrer ao judiciário? Nossa, sua pergunta ela é muito, muito bem-vinda, porque
Olha só, a gente está vivendo um caso muito dramático com a questão da mudança da carteira, da alienação da carteira de planos individuais da Amil para uma empresa super pequena de 11 mil usuários APS. E antes desse movimento de alienação, houve um movimento maior ainda de descredenciamento de vários estabelecimentos de saúde que deixou muitos consumidores assustados, assim, gente descobrindo que o hospital, a clínica não estavam mais atendendo na rede no momento em que se dirigia ao estabelecimento. Vamos lá, o que a gente vê é que a nível individual, o que o consumidor pode fazer individualmente, é ele avaliar, né, porque a mudança da rede credenciada, ela assim, não pode ser feita à torto e à direito. Né? Para a empresa mudar a rede credenciada, ela tem que pedir autorização da agência reguladora e tem que avisar com 30 dias de antecedência o consumidor. Se o consumidor descobre na porta do estabelecimento houve uma falha na prestação do serviço, é importante que o consumidor faça uma reclamação na ANS para que haja aplicação de multa nesse caso. Né? Mas tem outra questão que assim, isso não vai resolver o problema imediato de que a rede, aquele estabelecimento não está mais naquela rede. Então, o que o IDEC recomenda que o consumidor faça? Avalie se não faz sentido, talvez, ele tentar uma portabilidade de carência ou mudar de plano de saúde que tem aquele estabelecimento que ele preza, que ele escolheu no momento da sua contratação. Isso a nível individual mesmo, que dá para fazer individualmente. Agora, a nível coletivo, e o que tem nos tornado um pouco apreensivos é com relação à própria política de remanejamento ou mudança na rede que a agência reguladora tem feito nos últimos anos. Ela até abriu uma consulta pública para discutir de que maneira você vai substituir prestador dentro de uma mesma região de saúde, enfim. Mas o que a gente tem notado é que existe uma deficiência de regulação nesse caso. Assim. A questão a lei diz, e é clara, se você quer trocar a rede do plano de saúde, você tem que substituir por uma equivalente, né? E a agência autoriza e faz a avaliação de equivalência nesses casos. Mas o que a gente percebe é que, às vezes, o que a agência considera equivalente para o consumidor não tem a mesma qualidade. Né? E isso, para nós, aponta uma deficiência, uma necessidade de melhorar a regulação mesmo. Acho que a agência precisa, nesse caso, calibrar melhor quais são os critérios que ela está usando para considerar a equivalência de rede, o estabelecimento com a mesma qualidade assistencial, porque na nossa experiência, o que a gente tem sentido de reclamações é que essas substituições não são equivalentes. Né? E isso é uma coisa que realmente precisa ser endereçada a nível regulatório, a agência precisa olhar para isso. Ana Carolina Navarrete, coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Ana Carolina, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Até foi um grande prazer, muito obrigada. Prazer nosso, valeu. Agora 4h37. Rede Bandeirantes de Rádio.